Então, nosso tema hoje é o seguinte: por que que as clientes de semijoia fogem de você? Eu vou te apresentar aqui 3 razões para que as clientes de semijoias fujam de você. Não é normal, né, gente? A gente vai lá, oferece a semijoia e aí, de repente, a cliente não quer mais falar com a gente. Por que será que isso acontece? Já aconteceu com vocês? Essa live aqui eu preparei ela todinha e eu acho que tá bem assim, palavra por palavra encaixa com o que a gente passa no dia a dia da venda de semijoias. Se acomodar com as vendas e o faturamento, deixando de dar atenção para as clientes, isso é um problema muito sério, né? Você se acomoda com aquele faturamentozinho que você tem e aí começa a dar uma relaxada. Dá uma relaxada, já vendi essa semana, vou dar uma relaxadinha e, né, não, hoje eu vou descansar, amanhã também eu vou descansar e aí começa, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender quando a gente está falando de venda, e não só venda de semijoia, né? Qualquer tipo de venda, é que a gente precisa entender a necessidade da nossa cliente. Porque se você começar a despejar em cima dela as suas necessidades, como por exemplo, vender uma peça que está encalhada no seu mostruário. Essa necessidade é de quem? É sua ou é dela? Comprou uma peça que ninguém gostou. Quer dizer, você comprou errado, né? Ninguém gostou dessa peça. Aí você quer se desfazer dessa peça de qualquer jeito. Aí você olha para a cliente e fala assim: nossa, ficou lindo em você. Se eu fosse você, eu ficava. Ou então inventa umas desculpas, assim, aquelas desculpas bem esfarrapadas. Tinha uma moça aqui agora que falou que queria comprar. Se eu fosse você, eu ficava. Senão, ela vai voltar aqui e vai comprar. Gente, ninguém mais acredita nesse tipo de coisa, não. A gente tem que atender a necessidade da nossa cliente. Primeiro, a gente tem que entender, né? A gente tem que se conectar com a cliente ao ponto de entender a necessidade dela. E aí sim, sabendo o que tem dentro do seu mostruário, você vai oferecer a coisa certa para sua cliente. Porque muitas das vezes você vende uma vez, mas você não vende de novo. Porque imagina, a cliente chega para você e fala assim: olha, eu queria um colar de coração discreto. E aí você não tem esse colar no seu mostruário. E você começa a tentar empurrar outras coisas para ela. Você vai pegar um colar de coração maior, você vai pegar um colar de coração colorido, você vai pegar um colar de coração que tem um boneco, sei lá, você vai pegar uma coisa que não é o que ela quer. Você pode até convencer naquele momento, mas todas as vezes que a cliente tiver a necessidade de usar aquele colar de coração discreto que ela queria, ela vai lembrar: pô, essa mulher me fez comprar isso, não era isso que eu queria. E aí acabou. E ela vai te bloquear, ela começa a te bloquear emocionalmente, depois ela começa a te bloquear de outras formas. Eu não tô falando no sentido literal de bloquear no WhatsApp, não. Tô falando no sentido de bloquear qualquer tipo de interação que você queira ter com ela. Tá? Então, isso é muito importante que você observe qual é a necessidade que a sua cliente tem. A empreendedora, né, que o textinho que eu desenvolvi, a empreendedora tem que estar atenta às expectativas e às necessidades da cliente e não ficar oferecendo o que ela não precisa e o que ela não quer. Gente, isso, pelo amor de Deus, é honestidade, né? Quando você não ouve a sua cliente, isso agride a pessoa, porque você não deixa ela falar. E como é que a gente tira as melhores informações, principalmente de cliente, né, quando a gente está vendendo alguma coisa? É deixando a pessoa falar, porque ela vai trazer as reais necessidades dela, se você conseguir deixar a pessoa falar, não tentar colocar o teu ponto de vista. Gente, daqui a pouquinho eu respondo todas vocês, tá? Deixa eu desenvolver o tema aqui, eu vou até desativar os comentários, daqui a pouquinho eu ativo de novo, tá bom? Senão a gente perde aqui o foco. Então, você precisa atender as necessidades dela e não as suas. Por quê? Porque se a pessoa não comprar, se você não tiver cliente, seu negócio acaba. Você precisa que as clientes queiram comprar de você para que o seu negócio continue, né? Segundo ponto aqui que a gente precisa entender, a gente precisa respeitar o tempo da cliente. Tenho certeza que já aconteceu isso aí contigo. Você disparou uma lista de transmissão ou você postou num grupo e você tem 50 pessoas na lista ou no grupo, por exemplo, tá? E aí, você mandou lá as coisas e ninguém te respondeu. Ou uma ou outra pessoa falou que lindo, mas não saiu venda. Então, você acha o quê?
eu é que estou errada. As minhas peças é que estão erradas. O meu estoque tá feio. Tá tudo muito caro. Você começa a colocar defeito no seu negócio. Você começa a encontrar defeitos para o seu negócio de semijoias. Quando pode acontecer de que não seja o tempo certo para a cliente comprar. Não tá no tempo dela. Ela não tá com a... Primeiro, ela não tá com a necessidade ou ela não tá com desejo de compra naquele momento. Às vezes a pessoa pode estar passando por algum problema pessoal. Ela pode estar doente, ela pode estar desanimada, ela pode estar atendendo uma criança que está falando com ela ali naquele momento que você mandou a lista, ela até viu, mas ela não prestou atenção, porque ela está dando atenção para o filho, ela está falando com o marido, ela está na rua. Então, você já começa a trazer para você a carga da não conexão, né, da falta de conectividade ali tua com a cliente, com a semijoia, e já acha que a culpa é tua. Você já começa a achar, aí você faz o quê? Se aquieta. Você entra no casco igual tartaruga. Enfia a cabeça na terra igual avestruz. Porque você não entende de venda, né? Você não entende. Você não consegue respeitar, entender e respeitar o momento do cliente. O cliente tem um momento certo para fazer compra. Quantas e quantas vezes eu disparava a lista de transmissão e tinha cliente que ficava quietinho, não falava nada. Mas em determinado momento, depois de um tempo, às vezes depois de meses, mandava mensagem: Fê, ainda tem isso assim, assim, assim? Aquele brinco verde que você postou no dia tal, você ainda tem ele? Porque chegou o momento dela de comprar. Às vezes ela tá lá no momento de relaxamento na casa dela, ela começa a ver as tuas mensagens, começa a ver as fotos que você manda. Então, mulher de Deus, tira essa ansiedade da sua cabeça, se aquieta e entenda as fases de amadurecimento da cliente. É como se fosse um funil. Desde que a cliente percebe, né, ela sabe que você está vendendo, ela começa a acompanhar o seu trabalho e até o momento dela comprar tem um amadurecimento, ela vai cair no funil. Você vê que a boca do funil é grande e o finalzinho do funil é pequenininho. Então a cliente tem que passar pelos estágios do funil e você, se não respeitar isso, não tem venda. Ou pode até ser que um dia compre, mas essa mulher chata, fica insistindo, insistindo, insistindo. Então, eu vou agora passar para o terceiro motivo. Tem muitos outros, tá? Tem muita coisa aqui para falar para você que prejudicam essa conexão com a cliente. Mas eu vou direto para uma que é mais polêmica. E ela é extremamente verdadeira. Vou até dar um exemplo que acontece comigo. É o vendedor ficar importunando a gente. Então, se você é a vendedora que está forçando a barra para vender, importunando a sua cliente, esse é um motivo e tanto para ela não querer comprar de você. Ela vai fugir de você, ela vai te bloquear, ela vai arquivar você no WhatsApp para não ficar vendo as suas mensagens. Só vai ver quando ela quiser, quando ela lembrar que você existe, ou te bloquear de vez. Então, comigo, o que acontece? Às vezes essa semana mesmo aconteceu, foi no sábado. Acho que foi no sábado, não me lembro. Fui no shopping comprar alguma coisa e... Acho que foi no sábado, sim. E aí, olhando a vitrine, eu e minha filha, a gente estava olhando a vitrine. Daí sai um vendedor lá de dentro. Tava olhando a vitrine, eu não estava nem dentro da loja. Gente, isso é muito chato. Se eu quiser comprar, se eu tiver com a intenção, se eu já estiver lá no final do funil de venda, eu vou entrar na loja e vou pedir informação. Agora, por que raio d'água? O homem tem que sair lá de dentro para me importunar do lado de fora. Qual é a minha primeira reação? Sair da frente da vitrine. Ah, é? Eu não posso ver a vitrine com sossego? Então eu vou sair daqui. Vou procurar uma outra loja onde eu me sinta mais à vontade. Para olhar, para ver, para me distrair. E depois, se me der vontade, eu comprar. Ou se for do meu interesse, se eu puder pagar, enfim. Agora, não importuna a sua cliente, não fica em cima dela o tempo inteiro, isso é muito chato. Fulana, eu te mandei o WhatsApp, você viu? Fulana, você nem me respondeu. Oi, fulana. Gente, não é assim. Por quê? Quando a gente está falando de semijoia, a gente está falando do desejo de ter a peça. Se você ficar em cima da pessoa e não deixar nem a pessoa expressar o desejo de ter a peça, é muito chato. E vendedor inconveniente, isso já vem, né, de longos anos, que o vendedor tem esse karma. Não é karma que fala, não, esse estigma de ser inconveniente. Aquele que vai fazer tudo para que a outra pessoa compre, porque ele quer vender.
Então, se você como cliente vai ficar feliz, se você vai ficar satisfeita, se você vai ter um parcelamento bom, né, que vai te fidelizar, isso não importa, porque o que importa é aquela venda. Então, o vendedor, ele acaba ficando com esse estigma, ele acaba ficando com essa fama de chato, de inoportuno, como é que fala? A pessoa que manipula para que você compre, a pessoa manipula. Deve ser muito chato, né? É horrível. Eu não suporto me sentir manipulada. Eu não suporto me sentir feita de boba. E com vocês deve ser a mesma coisa. Quem é que gosta de se sentir feito de bobo? Então, isso vai muito junto com aquela questão que eu falei primeiro de tentar empurrar o que é bom para você e não é interessante para cliente. Quando a gente lida com a nossa cliente com verdade no que a gente faz, com verdade nas nossas ações, quando você abre o seu mostruário de semijoias e você começa a falar com a cliente e ela percebe que tudo que sai dali de você é autêntico, que você entende sobre a semijoia que está ali, que você sabe qual é ali do seu mostruário, qual é a semijoia que tem menos chance de dar alergia nessa cliente, se ela disser para você que ela tem alergia, a semijoia que vai combinar melhor com o tom de pele. O brinco, que se a cliente tem a orelhinha rasgada, qual o brinco que vai compor melhor para que a orelha não tenha mais essa sensação de rasgada? Vocês sabem que dá para colocar até brinco em orelha que é totalmente rasgada? Dá pra gente fazer isso. Então, quando a gente procura ajudar verdadeiramente a nossa cliente, quando a gente procura levar a melhor solução para ela, mesmo que a peça não seja a mais cara, a gente está desempenhando o nosso trabalho com verdade. E as pessoas, elas podem até, às vezes por um momento de carência, um momento de tristeza, comprar para satisfazer ali até sair daquela situação, enfim. Mas esse relacionamento ele não vai perdurar. Se não houver verdade nessa relação de você e da sua cliente, isso não vai perdurar. Por quê? O que é interessante pra gente? É fidelizar as nossas clientes, porque a gente gasta muito menos energia vendendo de novo para a mesma cliente do que buscando uma cliente nova. Isso não quer dizer que a gente não tenha que buscar, a gente tem que buscar. Mas essas estratégias de fidelização, elas são extremamente importantes, então a gente precisa ficar atenta com isso. E tudo que a gente faz, tanto no nosso negócio de semijoias, né, como na nossa vida, eu acredito muito nisso. Quando a gente está fazendo com verdade, quando a gente está fazendo com boa intenção, não tem resultado diferente do bom, né, do ótimo, do melhor, do maravilhoso. Eu, assim, super acredito nisso. Você está colocando amor naquilo que você está fazendo. Óbvio, gente, eu não estou romantizando. Vai ter dias que a gente não está afim de trabalhar, mas que a gente tem que ir. Isso é responsabilidade, né? Mas você não está fazendo aquele trabalho com má vontade, com raiva. Você está fazendo porque é o trabalho que você escolheu, é a sua marca de semijoias que você escolheu. Então, botando energia positiva naquilo. Então, não tenta tratar a sua cliente como idiota, tá? Trata a sua cliente com respeito, entendendo qual é a real necessidade dela, porque assim você pode olhar para o seu mostruário, e por isso eu falo muito isso para as minhas alunas, o mostruário ele tem que ser arrumado todos os dias. Não pode arrumar e largar ele para lá e só pegar ele na outra semana, porque você já não vai lembrar o que tem ali, como é que estão arrumadas as coisas. Então, quando a gente trabalha com semijoia para ganhar dinheiro de verdade, esse mostruário ele tem que ser manipulado todo dia. Hoje, por exemplo, eu peguei as gavetas do estoque para arrumar, porque eu tenho que saber o que está lá. Fui organizar os brincos de segundo furo. Eu e o Júnior, a gente sabe exatamente, quando a cliente fala, eu quero esse brinco, a gente sabe exatamente em que fileira que tá, porque a gente arrumou com uma lógica. E isso me facilita o quê? A entender que se a cliente quer esse brinco, eu já posso sugerir aquele outro ali, porque eu sei que combina, tá tudo ali no mesmo espaço. Então, se você não entende do seu negócio, você também não vai conseguir dar a melhor solução para a tua cliente, tá? E aí, gente, deixa eu liberar aqui os comentários. Vamos embora agora conversar, tá? Eu espero muito que isso tenha feito sentido para você. Vender semijoia não é sobre vender coisas que estão numa prateleira. A cliente tem necessidade, vai lá e pega. Não, é sobre encantar a cliente. Se você for chata com a tua cliente, acabou. Acabou. Ela nem vai ser tua cliente, ela vai ser cliente da sua concorrente. Pior ainda. E eu quero saber se tudo que eu falei aqui fez sentido para você. E o que eu quero te dizer com isso?
Deixa eu dar aqui boa noite pra Raíssa, agora eu tô vendo, pra Lilian, pra Star Semijoias. Maravilha. O que eu quero trazer, né? Quando eu venho assim com um assunto desse que parece uma coisa tão banal, parece uma coisa tão óbvia, mas às vezes você faz um dia atrás do outro, você vai fazendo as mesmas coisas e aí depois fala, poxa, ninguém quer comprar de mim. Comecei a vender, mostrei, ninguém quer comprar de mim. Você não deve estar sabendo oferecer, você não deve ter trazido valor para sua marca de semijoias e as pessoas não estão conseguindo ver valor nisso para comprar. Ela precisa ver valor no conjunto, né? O que você representa ali? Qual é o teu papel, por exemplo? Qual é o papel da Cristal Rosa? Não é o nome dela, não vale. Deixa eu pegar alguém aqui que tenha nome. Da Karina. Qual é o papel da Karina dentro da marca de semijoias dela? O que é que a Karina quer entregar para a cliente? O que é que ela quer transmitir com a marca dela? Então, gente, quando a cliente consegue compreender que existe uma razão para aquilo ali existir, que não seja o desespero de vender, a coisa muda de figura. Pior coisa que tem é a pessoa estar desesperada para vender e quer vender a qualquer custo e faz a cliente engolir aquilo ali com, sabe, de qualquer jeito. Não é assim que vai funcionar. A Dai tá falando que fez muito sentido para ela. Como contei ontem na mentoria sobre a lista de transmissão. É isso aí. Mas, naquela aula que a gente tem de estratégia de venda, se eu não me engano, pro dia do cliente, tem lá... Não, mentira. Dia do cliente não. Estratégia do exercício, teia de pessoas. Tem exatamente isso escrito lá num quadrinho que eu coloquei embaixo desse exercício. Volta lá no módulo 6, no módulo de cliente, pega lá o exercício teia de pessoas, lá embaixo tem um quadrinho dizendo exatamente isso. Volta e lê esse tipo de coisa, porque faz muito sentido. Às vezes você lê, quando está estudando, você lê e aquilo passa. Mas é o tipo de informação que a gente precisa guardar. Nem sempre a cliente recusa a compra por causa da semijoia ou por causa de você. Geralmente é por algum problema que ela está passando e aquele não é o momento dela de comprar. E a gente precisa entender isso dentro da jornada do cliente. O que é a jornada do cliente? Desde que a cliente... Cliente, na verdade, é só depois que ela passa o cartão ou faz o Pix para você, né? Mas desde o momento que ela descobre a sua marca até ela comprar, isso é a jornada do cliente. Então, existem várias fases aí que a gente precisa entender e respeitar. Tá? Não adianta você falar, por exemplo, para uma cliente que ela está começando a jornada de cliente dela, falar para ela, oi, ela fala, esse cordão, nossa, gostei desse cordão, você fala 299. Ela nem experimentou, ela nem sabe do que se trata, se é um cordão que vai servir para ela, que ela vai usar muito ou não. Só as pessoas impulsivas vão lá e pronto, paga ali e acabou. Mas a gente precisa entender o momento que a cliente está, para que a gente use a estratégia correta dentro daquele momento que a cliente está. Não adianta você falar de preço, que você parcela em 3 vezes, se ela nem está pronta para comprar ainda. Ela nem experimentou. Então, espera o momento certo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã, 15h15. Tchau, tchau.